Olá, pessoal. Boa noite. Bom, enquanto isso eu aproveito para sumir com isso aqui, não ter nenhuma dispersão. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite. Estou vendo aí já a entrada de algumas pessoas. Vamos aguardar aí o pessoal todo entrar para a gente começar. Vou dar uns minutinhos, tá? Enquanto isso, pessoal, eu vou compartilhar aqui um videozinho, deixo rolando o vídeo enquanto a gente aguarda a entrada de todo mundo, tá? Boa noite, eu estou vendo aí Rodrigo, Márcio, Tayana, Marcelo, Marcela, Roberta, Brenda, Luiz, o pessoal está entrando agora. Vamos esperar um pouquinho, tá? Deixa eu ver se eu já consigo compartilhar um vídeo enquanto isso. Espera aí. Tem que colocar o link aqui. Só um segundo, apresentação. Ah. Vamos ver se isso vai dar certo. O vídeo está começando a rodar ali. Eu vou dar aí, sei lá, mais uns 2 ou 3 minutinhos, só para algumas pessoas entrarem e a gente já começa, tá? Pessoal, vou aproveitar que vocês estão entrando agora. Vocês estão me escutando? Está todo mundo escutando? Me dá um sinal aí, alguém. Vou perguntar aqui no chat. Pessoal, estão me escutando? Deixa eu ver como é que está aqui meu... Aqui. Ah, perfeito. Obrigado, Tayana. Você respondeu ali. Obrigado, Paulo. Ok, vamos lá. Vou colocar um videozinho, tá? Em alguns minutinhos a gente já entra esperando só a entrada do máximo de pessoas. Só um segundo. Engraçado, nosso vídeo está demorando a rodar aqui. Bom, o vídeo aqui deu um probleminha, não está rodando. Já estamos aí 7h33, mais 2 minutos, 7h35 a gente já começa imediatamente, tá? Não fica sem o vídeo por enquanto. Aliás, enquanto isso, eu vou aproveitar, compartilhar minha tela e a gente já apresenta o vídeo daqui mesmo.
Beleza, pessoal. Vamos começar, 7h36. Né? Quem for entrar depois vai acompanhando e vai pegando ao longo do caminho, e ao final de tudo a gente deve compartilhar também todo esse webinar e também os slides que eu vou apresentar agora com todos aí que participaram. E aí vocês podem repassar para as equipes e de repente beber dessa fonte de conhecimentos, ok? Vamos lá. Pessoal, eu vou compartilhar aqui minha tela. Antes de mais nada, deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Eu sou o Renato, sou um co-founder, né, um dos fundadores do Core Jurídico, nossa plataforma de automação de processos, automação de documentos e robôs automáticos que cumprem a atividade sozinhos. A gente tem uma plataforma que, no mesmo ambiente, você consegue concatenar as tarefas das equipes e controlar elas, os documentos gerados de forma automática, utilizando petições inteligentes, modelos inteligentes, e os robôs que vão cumprir a atividade sozinhos. Tudo isso em um único ambiente para criar um fluxo de trabalho de alta produtividade. Vou compartilhar aqui, então, meus slides e a gente já começa agora. Só um segundo. Perfeito. Vamos voltar e dar um play agora. Bom, pessoal, nosso foco de hoje, nossa apresentação, controladoria jurídica em tempos de home office. A ideia é apresentar algumas dicas e algumas ferramentas que podem ajudar as equipes de controle, a controladoria jurídica, para trabalhar controlando bem suas equipes e garantindo que as equipes vão ser produtivas. Né? É muito comum o gestor estar em dúvida, será que meu pessoal está trabalhando, está lá enrolando dentro de casa, uma vez agora que eu não posso estar vendo eles do meu lado. A ideia é que, fazendo uma boa gestão disso, vocês vão conseguir uma produtividade até maior do que você conseguiria em um ambiente presencial. Basicamente, a ideia é acompanhar o cumprimento das atividades, estar em comunicação constante, então eu vou estar falando muito aí da necessidade de comunicar e utilizar as ferramentas certas para medir tudo isso. E é essa a ideia nossa, né? Garantir controle e produtividade nesse trabalho à distância. Isso vai servir para dar uma segurança para, mesmo quando acabar toda essa questão de epidemia, de Covid, e as pessoas forem voltar aos seus trabalhos, você mesmo, gestor, possa falar, não, você pode continuar trabalhando em home office, que eu consigo perceber o retorno do seu trabalho, eu consigo ver que você rende da mesma forma ou até melhor do que se estivesse presencial. Vamos lá, falando um pouquinho rapidamente da plataforma Corejur, nosso foco não é fazer uma propaganda da plataforma, a gente vai poder ver algumas telas delas, mas o foco nosso é esse conhecimento e essas dicas para a gestão das equipes. O Core Jurídico é uma plataforma que você pode controlar prazos e tarefas das equipes, integrar isso com petições e modelos de peças inteligentes que podem ser montadas de forma automática, e também concatenar tudo isso com robôs e cumprimento automático de tarefas. Então a gente cria uma dinâmica muito interessante de controlar as equipes integrado a soluções automáticas de geração de peça e de cumprimento de coisas externas, como, por exemplo, o lançamento de informações no sistema do cliente, a captura de informações de diversos sites para dentro do escritório, tudo isso de forma automática. É o que a gente fala muito, a gente controla a equipe, consegue aumentar a produtividade, reduzir custo do escritório e garantir eficiência. Falando um pouquinho de mim, eu sou, como eu tinha falado antes, um dos fundadores do Core Jurídico, tenho formação em Direito e especialização em Estratégia e em Gestão de Processos, o que é uma disciplina da administração de empresas, administração de equipes, mas que se encaixa perfeitamente no ambiente jurídico. Afinal de contas, um processo jurídico é, acima de tudo, um processo. E um processo de negócio tem muitas coisas em comum com o processo jurídico. Desde o start e a necessidade de informações iniciais, o processamento de uma série de atividades e a entrega ao final de um resultado, que seja uma decisão final, uma apresentação de um relatório com o cumprimento de prazos ou não. Tudo isso casa muito, né, e tem um espelhamento com a gestão de processos. Além disso, eu tenho aí aqui está até defasado, né, quase 15 anos de experiência em implantação de software para escritório jurídico, para departamento jurídico de empresa, e consultoria e entrega de soluções para os ambientes jurídicos.
Então, a gente está conseguindo aliar aí muita experiência com essas tecnologias inovadoras para dar um bom resultado. Vamos falar um pouquinho do que a gente vai ver aqui. Primeiro, eu quero só falar um pouco, né, fazer uma descrição rápida do que seria uma controladoria jurídica para quem é novo nisso, ou muitas vezes para quem já tem um conceito bem assentado, mas mesmo assim se depara com diferentes conceitos de controladoria jurídica por onde passa ou na leitura que faz. Vamos falar um pouquinho dos desafios que a gente enfrenta hoje, esse cenário de trabalho remoto forçado. Em seguida, eu quero dar algumas dicas para o home office, são dicas que vocês vão passar para a equipe de vocês. Não é exatamente dica voltada para a gestão, mas para como você ajudar a sua equipe a trabalhar melhor e daí colher bons frutos. Vamos falar um pouquinho da gestão em si, né, que é o nosso foco principal aqui. Por fim, um pouquinho da análise desse desempenho utilizando relatórios. E aí a gente fecha tudo com uma conclusão e, se der tempo, eu quero ver se apresento tudo isso em 30 minutos, a gente abre para algumas perguntas e faz um bate-papo aí com o pessoal no chat, tá? Vamos lá, pessoal, um pouquinho falando de controladoria jurídica. A gente encontra aí diversos autores com diferentes conceitos de controladoria jurídica. Alguns colocando a controladoria jurídica como o controle dos prazos e audiências, o controle de tarefas paralelas, que seria a gestão das operações de apoio para a atuação jurídica, como o cumprimento da tarefa de protocolo, o cumprimento da geração de guia, pagamento de uma guia, tirar uma cópia. Mas algumas pessoas vão além, né, fazendo inclusive o controle da peça, do trabalho do advogado no estudo do processo. Alguns avançam a ponto de falar, por exemplo, de entrar na questão de analisar o desempenho das equipes e fazer uma gestão estratégica para buscar os serviços e o trabalho do escritório apontando para os objetivos estratégicos do escritório. Dá para ter tudo isso, então tem diferentes controladorias jurídicas, diferentes realidades e em diferentes escritórios. Na nossa experiência com os diversos escritórios que a gente atende, a gente tem desde controladoria jurídica que só recebe a publicação, repassa para o advogado e deixa o advogado tomar conta de tudo, até controladorias que fazem o acompanhamento e cobram do advogado o cumprimento de tudo. Algumas delas vão além, ainda fazem análise da produtividade, repassam isso para os gestores e acabam de fazer um acompanhamento também da visão estratégica de todo o negócio. Para efeitos de entendimento atual aqui, a gente vai entender a controladoria jurídica como sendo o controle dos prazos e audiências e as tarefas de apoio para o cumprimento de tudo isso. Isso implica em controlar o recebimento das publicações, acompanhar o prazo gerado pelo advogado. Lógico, cabe ao advogado elaborar a peça, e aí aquela dinâmica do advogado elaborar, muitas vezes o coordenador revisar, mas por fim, a controladoria vai cumprir um prazo, vai executar o protocolo e vai acompanhar o advogado para que ele não perca no meio do caminho, não corra o risco de perder um prazo, além de fazer o trabalho de apoio, né, gerar a guia, tirar uma cópia, solicitar um subsídio eventualmente, ok? Vamos falar um pouquinho do desafio. Antes, eu quero só, então, falar algumas funções, né? Sombra de um animal com as mãos. Desculpa, pessoal, meu celular está me escutando aqui. Bom, vamos lá. Algumas funções, então, da controladoria. O cadastro em softwares nos ERPs, diversos ERPs, o recebimento das publicações, repasse para os advogados e o controle para que todas entraram no escritório, todas as publicações disponibilizadas pela empresa de publicação ou pela leitura feita no tribunal. Cobrar o cumprimento desses prazos, cabe também a controladoria no nosso entendimento, realizar o protocolo, gerar guia, todas as tarefas de apoio, né? Contratar correspondente, cabe também, é bem interessante. Acompanhar andamento para antecipar a informação para a equipe jurídica, bem como encaminhar isso para o advogado que vai direcionar para o cliente. A nossa visão aqui, a controladoria não faria esse contato direto com o cliente, mas mune o advogado dessas informações, ok? Um pouquinho do nosso cenário aí, né? Cenário de epidemia, de pandemia, é um cenário completamente imprevisível. Até um mês atrás, estava todo mundo trabalhando no escritório, todo mundo teve que correr para sua casa, os escritórios foram fechados,
Agora está tendo em alguns lugares a volta, o retorno das tarefas em escritório, alguns escritórios começam a operar, outros estão temerosos, uma parte da equipe trabalha no escritório, outra não. E principalmente, né, mais do que isso, a gente não sabe como vai virar. A gente não sabe se de repente todo mundo vai voltar a se trancar, se isso de repente estourar, né, essa questão do crescimento de infectados, ou se de repente a coisa vai realmente voltar a uma certa normalidade. E além disso tudo, a gente tem a necessidade de integrar as equipes e garantir esse trabalho acontecendo de forma efetiva com as equipes distantes, e principalmente a controladoria jurídica que não estava acostumada a isso, fica meio insegura. Pô, será que o pessoal está trabalhando? Será que eles estão fazendo o máximo que eles poderiam? Ou de repente estão trabalhando no mínimo nesse momento e perdendo muito tempo em casa? Né? Então a nossa dificuldade é um cenário imprevisível somado à necessidade de um controle de uma operação remota. Como é que a gente faz para garantir isso? Execução das atividades, comunicação efetiva entre as equipes, vocês vão ver que eu vou falar muito aqui de comunicação, o controle das operações e, por fim, munir a gestão do escritório com essas informações estratégicas para medir o desempenho das equipes e garantir que tudo está andando bem, pelo menos da mesma forma que se garantia antes num cenário de trabalho presencial. Né? Na nossa visão, eu vou até falar um pouquinho do que a gente espera. Uma coisa é fato, mais cedo ou mais tarde, o mundo, né, e o Brasil vai voltar a alguma normalidade, mas é aquela situação, né, nada vai ser como era antes. Então vai voltar alguma normalidade, pelo menos alguma parte da equipe estando no escritório. Tem cliente nosso dizendo, olha, Renato, a gente está tendo um bom resultado com home office. Então eu estou achando que a gente voltando, eu vou manter talvez 70% da equipe em home office, ou pelo menos fazendo uma reunião presencial por semana, ou duas. Então, a gente já antevê que o cenário vai mudar, mesmo depois que tudo for regularizado com relação à epidemia, né? Bom, em cima desses desafios, vamos primeiro passar aquela ideia de dar algumas dicas para as equipes, para que vocês repassem isso para todo mundo, para depois a gente entrar na parte da gestão. Então, algumas dicas bem válidas, e aqui vocês podem, então, copiar mesmo esse slide e fazer reunião com as suas equipes, para dar essas orientações. Eu acredito que muita gente já deve ter feito isso, mas cabe aqui repassar rapidamente. Primeiro de tudo, é muito importante que a pessoa que vai trabalhar em home office crie um local de trabalho. A ideia é separar um cantinho de casa que ele possa ficar mais isolado, né? Não dá para ser assim, numa sala de televisão com a televisão ligada. Se de repente não tiver um lugar que possa estar isolado, um escritório específico, que pelo menos algum lugar que, dentro de um ambiente que as pessoas possam passar, mas que eu possa ficar num canto sem ser incomodado, isso é fundamental. E a criação desse local implica também em criar toda uma ambientação para isso. Então, acordar, trocar de roupa, se preparar, né, fazer toda a sua higienização, um bom café da manhã, para quando você começar a trabalhar, você sentir que mudou tudo, apesar de estar no mesmo lugar. Isso é fundamental. Então, criar um local de trabalho não é só criar o local em si, mas criar toda uma dinâmica de você experimentar a mudança da sua visão ali, de repente eu estou em casa mais tranquilo, agora eu estou numa situação de trabalho, mesmo que seja em casa. Estabelecer uma jornada de trabalho é fundamental, senão acaba se misturando, que eu estou misturando ali o tempo de lazer com o tempo de trabalho, e eu prolongo indefinidamente o tempo de trabalho, e prolongo e misturo também com o meu tempo de lazer, né? Então, se você falar assim, olha, eu vou entrar às 9 horas, vou parar ao meio-dia, volto a 1 e paro às 6. Então, criar essa jornada é fundamental, na jornada com horário estabelecido. Você se educa a começar naquele horário um trabalho sério, parar e poder fazer alguma outra coisa, ok? E daí você conseguir uma produtividade nesse período que estiver trabalhando. Evitar a distração, então, né, não preciso nem falar, é fundamental, mas para isso você tem que estar num ambiente tranquilo. Aí eu vou falar o item 4 aí, comunicar, comunicar e comunicar. É o tempo todo, você vai começar o trabalho, eu vou até fazer uma citação ali ao final, você avisa a equipe que começou o trabalho. Vai dar uma parada, parar para o almoço, pode avisar a equipe ali numa ferramenta de aviso compartilhado, ó, pessoal, tô parando e volto daqui a pouco. Isso é muito bom, porque o pessoal vai poder te chamar, sabe que você está disponível, e se você avisa que está parando, sabe que não vai te incomodar naquele momento, te incomoda daqui a pouco, quando você disser que está retornando.
Então essa comunicação, ela abre um portal ali para as pessoas chamarem você a qualquer momento e também fecha. Então é fundamental essa comunicação, além da comunicação cotidiana do trabalho em si. É muito interessante ter uma lista de tarefas. Vocês vão ver aí que o Coreju vai ajudar muito nisso e outras ferramentas, mas também não custa nada ter, de repente, ali um notepad aberto ali para você, de repente, comunicar, montar ali uma listinha de coisas a fazer rapidinho, microatividades, cabe também, mas é fundamental ter uma lista de trabalho de tarefas do que você vai fazer no dia. Fazer pausas é fundamental. Eu tenho até uma coisa bem legal que recentemente eu comprei um desses relógios aí, smartwatches e tudo, que de repente estou trabalhando, ele vai me dar um toque, fala, você está muito tempo sentado. Eu até acompanho isso, né? Eu paro, então, dou uma levantada, ando um pouquinho. Fazer pausa é bom, porque senão você vai criando estafa, né? Buscar contato humano. Isso é muito legal. Então, você está em um ambiente de home office, se tiver com a sua esposa, ou melhor, seu cônjuge, ou, de repente, outras pessoas, uma paradinha ali de 5, 10 minutos para conversar com seu filho, conversar com o cônjuge, isso é muito válido, né? Para, de repente, arejar a cabeça e você não perder essa coisa do humano mesmo, né? De contato. Do contrário, você vai ficar muito em frente ao computador ali, fica aquela coisa fria e realmente dá até uma depressão, né? Não precisa falar muito, né? Manter seu local de trabalho organizado e, ao fim do dia, encerra as atividades, desconecta de todos os... Esse até é o mais difícil, eu até confesso para mim, né? Mas seria o ideal, de desconectar de todas as comunicações de trabalho, e aí vocês vão ver que alguns dos comunicadores que eu vou sugerir aqui é um comunicador para trabalho e foge um pouquinho do formato de WhatsApp, por exemplo, que mistura trabalho com contatos pessoais. Então, ao fim do dia, desliga tudo e aí sim você vira a chave, mesmo estando em casa, para ter um lazer, para estar com a família e realmente não se misturar com o trabalho. Aí eu volto a chamar a atenção para a questão da comunicação, pessoal. Comunique claramente seu horário de trabalho com seus colegas de equipe e colaboradores para que eles saibam quando chegar até você e eu completo isso, e quando não chegar. Então, juntando essas dicas e o pessoal seguindo isso, já vai criar uma dinâmica interessante para quem não faz ainda. Ok? Passando isso, eu vou falar um pouquinho também de dicas para videoconferência. Eu acho que todo mundo nessa rotina nova aí deve estar passando por algumas situações curiosas. Se não é a pessoa que está passando por uma gafe virtual, está vendo ou vivenciando uma gafe virtual nesse sentido, né? Tem até uns videozinhos engraçados e algumas comédias que a gente vê no YouTube. Tá? Depois vou até compartilhar ali no chat um que eu vi ontem e achei muito engraçado, que é um do Porta dos Fundos. Mas a primeira coisa, pessoal, vestir como se estivesse trabalhando, vestir de forma organizada, não precisa ser com terno e gravata, não precisa ser mesmo com blazer, mas pelo menos se vista não com pijama, né, por favor. E não passa aquela vergonha, né, com uma parte de cima e com roupa de underwear, né, e roupa íntima embaixo, de repente você vai levantar da mesa e vai mostrar o que não deve, né? Isso é fundamental, assim como manter um cuidado com a aparência, né? Organizar o cenário e buscar um ambiente silencioso. Eu mesmo, já nessa dinâmica do meu trabalho, já fazia 3 ou 4 videoconferências dia, já era uma rotina para mim. Hoje aumentou muito mais e agora eu faço com as equipes nas suas casas, quando na verdade eu fazia com as equipes dos escritórios dos nossos clientes, no ambiente do escritório mesmo. Mas é muito curioso, que às vezes eu estou conversando com uma equipe de 3 ou 4 pessoas e barulho de panela na cozinha, barulho de criança gritando, cachorro latindo. Pessoal, é complicado, isso incomoda para muitas vezes quem está falando, incomoda as pessoas que estão escutando. Então, tem que buscar um ambiente silencioso e cortar o microfone sempre que não estiver falando. Deixar um cenário organizado para não ter gente passando ali no fundo e essa coisa toda de manter a aparência. Então, são só dicas aí que acho que todo mundo sabe um pouco, mas não custa refrisar, né? Vamos lá, então, para uma coisa bem interessante, que são as ferramentas que vão garantir apoio para a equipe. E aí, eu vou falar de ferramentas de gerenciamento de tarefas, vou falar aí, né, do Coreju, que vou até poder mostrar um pouco das telas, mas não é só Coreju, podem ser alguns outros workflows em geral que tenham aí no mercado, notepads cabem aí para ajudar no trabalho, o pacote Office, todas essas ferramentas de trabalho cotidiano são extremamente necessárias. Mantê-las abertas ali para trabalhar. E tão importante quanto elas
as ferramentas de comunicação. E aí eu posso, né, dar como exemplo aí o próprio WhatsApp, o Slack, o Skype. O WhatsApp eu mesmo utilizo, mas não gosto muito. Ele traz dispersão. Então, muitas vezes você tem lá seus diversos grupos, que não são de trabalho, muitas vezes grupos de conhecimento, grupos pessoais, né, seus contatos pessoais. E muitas vezes você está trabalhando ali e eles começam a conectar, a pipocar ali, você para ver, para responder, e às vezes pode parecer que não, mas vai somando isso ao longo do dia, acaba tendo uma perda grande de trabalho. Eu gosto muito de trabalhar o Slack, vai aí uma dica. Posso até mostrar ele aqui no meu compartilhamento de tela. Slack é um comunicador instantâneo que tem a função muito semelhante ao do WhatsApp, com mais recursos, mas específico para trabalho. Você cria os grupos de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho lá um processo ou um determinado prazo. Eu posso abrir um grupo de trabalho ali para lidar daquele prazo, com o gestor da controladoria jurídica, o advogado que vai cumprir o prazo e o chefe de equipe, por exemplo, o coordenador. E aí vocês interagem, né? Estou precisando de uma informação, de um documento, me manda aqui. Você pode mandar ali em tempo real. O próprio coordenador pode responder, ele tirar alguma dúvida. Então, e ele é muito bom porque nele você não vai ter essa confusão de contatos pessoais. Ok? A gente vai ver também que tem algumas ferramentas interessantes para interação. O Sococo, eu não sei como é que é o nome em inglês aí, Sococo, sei lá, ele é bem interessante para criar uma dinâmica legal, em que você entra para trabalhar nele e ele tem uma apresentação visual do seu escritório. Então é como se você estivesse entrando dentro de uma sala e dizendo, gente, eu estou aqui. Para quando o gestor, o coordenador for entrar, ele vai ver que está todo mundo dentro das suas salinhas ali, a pessoa está trabalhando, dá uma impressão visual interessante, como se fosse uma presença física. Esse próprio Sococo, ele tem também ferramentas de comunicação e de compartilhamento, semelhantes ao que eu tenho no Slack. Então, ferramentas de tarefa, ferramentas de comunicação, ferramentas para interações, as ferramentas de reuniões que vocês já devem estar aí trabalhando bastante, né? Aqui cabe eu chamar a atenção para as boas ferramentas. O Teams da Microsoft é muito bom, é pago. O Meeting do Google, ele permite você, acho que até 5 usuários, agora ele liberou para 250 e é gratuito e é muito bom também, eu gosto de trabalhar com ele. O Zoom, as pessoas têm trabalhado, têm crescido muito, já está muito popular nos Estados Unidos, andou tendo problemas de segurança, né? Muita gente, muita empresa andou proibindo o acesso por conta de segurança dele. O Airby é um bem interessante também, é um pouco semelhante ao Meeting, bem parecido, e nele você pode criar uma sala para você, pessoal, que você pode chamar as pessoas sempre que você quiser e fazer uma reunião ali. E tem a versão gratuita dele. O Skype, que já é famoso, já é conhecido aí há muito tempo, mas eu considero ele muito pesado. Mas é importante você ter a sua opção para quando você precisar mandar, e ter também as outras instaladas para quando as pessoas te chamarem para uma reunião, você ter o Zoom instalado, ter o Teams, e não se atrapalhar com isso. Eu tenho visto algumas pessoas que começaram a entrar nessa nova rotina, elas estão se perdendo, porque muitas vezes eu chamo elas para trabalhar ali no Meeting. Eu não tenho aqui, eu tenho que instalar. Tá, tudo bem, vamos pular então para o Skype. Eu tenho que instalar, eu também não tenho aqui. Beleza, você tem o Teams para compartilhar comigo? Deixa eu ver aqui. E aí a pessoa não consegue. Então, pessoal, tenha todos no seu computador para facilitar, para trabalhar livre. A pessoa te chamou no Zoom, você tem o Zoom. O Airby é fácil, é pela própria internet. Até o Skype, que eu não gosto muito, eu tenho instalado ali. Bom, a gente vai ver que tem ferramentas de controle do tempo. É muito útil também, né? Os timesheets para quem precisa lançar o tempo gasto. E também, se quiser, para ter um controle temporal ali do momento que entra para trabalho e do momento que para. Isso é válido também. E outras ferramentas que vão compor o nosso arsenal são as ferramentas de repositório, né? Vamos falar assim, nossos arquivos e nossa organização de arquivos, que pode estar num Drive do Google, né? O Dropbox, o OneDrive da Microsoft, os diversos outros que tem aí. Então, com uma estrutura dessa, isso sem falar nas ferramentas que você já tem aí, que entram em tarefas, em ferramentas de controle de e-mails, você está criando um ambiente propício para ter tudo na sua mão para um trabalho em home office, um trabalho à distância. Eu já estou aí dando quase 30 minutos, né, de apresentação, vou acelerar um pouquinho para a gente poder ter um tempinho para conversar depois. Então vamos falar um pouquinho da gestão disso tudo, o ambiente de trabalho e o acompanhamento das tarefas para um gestor de controladoria jurídica, tá? Nesse momento, então, eu vou sair da apresentação e vou mostrar um pouquinho o que seria aqui um cenário ideal aberto para um trabalho. No meu caso, né,
e cada pessoa vai complementar com as suas ferramentas. A primeira delas é aquela que eu falei, né, o Sococo, que ele tem uma apresentação curiosa aqui, né? Você pode montar o seu escritório de trabalho, ok? Eu posso até dar um zoom aqui para mostrar em que eu tenho uma sala de equipe, um lobby, uma cozinha, tem uma coisa bem interessante aqui. Eu posso me movimentar e me levar para a cozinha, para o lobby, e as pessoas podem se conectar. Por exemplo, tem aqui escritório 1, escritório 2, 3. Então, por exemplo, as pessoas podem entrar no trabalho logo às 8 horas da manhã ou às 9 e se posicionar dentro do escritório 1, por exemplo. Vou aqui bater na porta do escritório 1. E aí eu posso já me colocar dentro dele. Vou entrar aqui dentro, eu pulo para o escritório 1. Ou eu poderia pular para o escritório 5, sei lá, se eu estivesse nele. Ou eu vou dar uma pausa, olha só que legal, eu vou aqui para a cozinha. Isso, eu entrei na cozinha. Então você cria uma dinâmica legal. Quando você, o gestor, né, você como gestor for entrar para ver a equipe trabalhando, você vai ver alguma pessoa no seu escritório, outra no seu escritório, e falar, beleza, o pessoal está ali. E a pessoa que trabalha com você, só dela fazer essa, de entrar ali e saber que tem um gestor em cima ali que pode chamar você a qualquer momento dentro da sala, pode já cria uma outra dinâmica, né? Já entende que o negócio é sério ali, não é uma coisa à toa, eu só abrir meu computador e ficar vendo o tempo passar, vendo televisão. Então cria uma dinâmica legal, é divertido, né? Tem essa questão visual. Então eu posso aqui dentro compartilhar um documento, chamar uma pessoa para conversa, fazer um bate-papo. Então, por exemplo, eu venho aqui e chamo para alguém para conversar e falo, olá, fulano, tipo, vamos fazer uma call agora, por exemplo, coloco isso aqui eu já posso linkar com um Hangout, por exemplo, e já começa uma reunião rapidamente. E uma coisa até interessante e curiosa é que mesmo uma pessoa que está no seu escritório e se lança para dentro da cozinha, pode criar uma dinâmica de uma conversa desvinculada ao trabalho, uma conversa aleatória ali, como se fosse um descanso. Eu posso me colocar no lobby, me colocar na cozinha, bato um papo ali de 5 minutos, beleza, volto para o meu trabalho ali no escritório 6. De repente, alguém quer te chamar a atenção, ela vem ou eu mesmo quero, não, deixa eu conversar ali com o advogado tal, eu venho aqui, bato na porta, eu não sei se vocês escutam, mas assim que eu fechei a porta, desculpa, eu vou bater na porta, ele faz um barulhinho, né? Bate na porta, quem tiver ali vai escutar isso para de repente chamar para uma conversa. Ele tem essa dinâmica bem legal. Além disso, cabe você ter o seu sistema aqui, vou até acho que fazer um login novamente, eu não sei se eu tô logado, seu sistema de controle de tarefas, no meu caso, o Core Jurídico, o Corejur. Aqui eu vou logar novamente, já estourou meu tempo aqui. E assim que eu logo, eu posso estar vendo as minhas tarefas, as tarefas que eu tenho que cumprir, e a partir dela ir cumprindo minhas atividades e me organizando com essa minha agenda de tarefas, ou para o gestor, a agenda de tarefas da equipe. Então, se eu entrar aqui, eu vejo tarefas para a Juliana, para a Gabriela, das pessoas todas, e daqui eu posso começar a minha gestão. Eu estou aqui acompanhando que a pessoa está ali, logada. Eu venho aqui, vejo as tarefas dela e vou acompanhando que ela vai cumprindo ou não. Ok? E aí, depois, eu estou apresentando o core jurídico, né? Mas poderia ser qualquer ferramenta de workflow. Muitas vezes o próprio ERP tem. No nosso caso, a gente tem essa plataforma com essa interface visual que a gente considera bem interessante, que eu vejo as tarefas dispostas aqui, e dessas tarefas eu saio para cumprimento de elaboração de documentos, para entregar a continuidade do fluxo para um robô fazer a parte final de forma automática. Então a gente gosta muito dessa interface que concatena tudo. A gente chama de um orquestrador de todas as atividades. Além disso, eu gosto de trabalhar, como eu falei aqui, com o Slack para uma comunicação. Então eu venho aqui, entro na sala, faço uma conversa rápida. Daqui eu já posso chamar para uma conversa em Hangouts, por exemplo. Basta eu colocar aqui Hangouts. Ele vai abrir para mim. E daqui eu já inicio um Hangout com uma equipe. Tudo fica bem fácil de comunicar, fugindo aí do tradicional WhatsApp. Então vale a pena depois conhecer. O Slack, tem a sua versão gratuita, ok? Lembrando que em algumas funções ele até briga ali com o Sococo. Então aqui mesmo eu posso ter uma conversa com as equipes, talvez dispense a necessidade do Slack. O Slack tem uma coisa legal que você pode criar canais para alguma coisa específica, para um processo específico, para uma reunião de gerenciamento estratégico, por exemplo. Aí eu crio
toda uma abertura para isso. Enquanto o Socorro, eu tenho uma conversação, bate-papo ali livre, como se fosse um WhatsApp, e eu posso fazer alguma conversação dentro de salas. Eu posso, inclusive, olha que legal, direcionar todo mundo para uma sala executiva ali, por exemplo. Né? Eu sempre mantenho aberto também meus e-mails. No caso dos meus e-mails, eu que trabalho com Google Apps, eu tenho toda uma integração com o próprio Slack, com o comunicador instantâneo aqui. Existe até o comunicador do próprio Gmail ali, o chat, né? Mas o outro acaba sendo mais eficiente nessa visão. E aí eu vou criando esse ambiente meu aqui, com logado no ambiente de trabalho, as minhas atividades dispostas aqui, meu comunicador e os e-mails, eu já estou bem munido. Lógico, o meu e-mail me dá acesso também, eu abrindo aqui ao meu Drive, meus documentos, sempre que eu precisar. Eu também posso abrir uma reunião por aqui e posso também, de repente, criar um documento, né? Aí eu tenho aqui o meu, vamos falar assim, meu Word, né? Que no caso do Google é o Docs, né? Todo esse arsenal de tarefas do GApps aqui, de funcionalidades. Eu abri um exemplo para mostrar bem interessante aqui, que eu tenho também o Clockify, que ele também tem a sua versão gratuita, e eu starto o início das minhas tarefas aqui, bem como o início de uma contagem do meu tempo de trabalho como um todo. Então, por exemplo, eu startei ele em determinado momento e já estou há 4 horas trabalhando diretamente, desde que eu dei um play nele. Eu posso dar um stop ao fim de tudo e amarrar no meu volume de trabalho diário. Então, eu posso tanto abrir ele para uma tarefa, vou ter 2 horas aqui analisando uma documentação e desenvolvendo um fluxo de trabalho para um determinado cliente, e fecho essas 2 horas e acoplo no projeto do meu cliente. Ou eu posso startar aqui no começo do meu dia de trabalho e parar ao fim dele para apresentar esse tempo todo que eu tive disponível para o trabalho. E aí eu tenho tanto a apresentação do tempo gasto com o trabalho como um todo, quanto a separação daquele tempo específico de 1 hora para um determinado projeto, 2 horas para o outro. E a gente tem a mesma coisa no próprio core jurídico também. Eu posso ter isso numa visão geral do momento em que eu logo até o momento em que eu encerro minhas atividades, e também eu posso ter isso por tarefa. Então eu entro aqui na minha tarefa de elaborar peça, e ele vai contando para mim automaticamente aqui no timer o tempo que eu estou disponibilizando naquela tarefa. Então eu já tinha entrado nela anteriormente, já cumpri 2 minutos de trabalho elaborando a peça, eu posso vir aqui, gerar a peça, ou mesmo continuar na elaboração enquanto eu deixo isso aqui aberto. Então eu volto aqui no meu Docs, se eu não for ter a geração automática, eu venho aqui no meu Docs, vou elaborando a peça, enquanto o tempo está contando aqui para mim. Assim que eu vier aqui, anexar meu documento nessa tarefa, venho aqui, faço um anexo, coloco o documento e clique em cumprir, ele automaticamente já gravou a contagem do tempo aqui. Então, o CoreJuro acaba sendo também uma ferramenta interessante para gerenciar a atividade, mas também para fazer o timesheet de forma automática. E eu tenho também essa possibilidade de usar o Clockify, que eu gosto muito. E vocês podem também buscar outras ferramentas que vocês acharem interessante. Ok? Então, aqui eu tenho um cenário interessante de 5 abas abertas para trabalho contínuo. Vou até fechar essa aqui, né? Na verdade, essas 5 abas aqui. Posso abrir outras, e aí vocês vão montando o ambiente de vocês do jeito que você achar interessante. Eu gosto de também, fora essas abas dispostas no meu navegador, eu gosto de ter o meu Notepad, para sempre fazer anotações de projeto. Então, eu vou abrir aqui uma nova nota e começar um projeto do webinar aqui, para, de repente, fazer comentários avulsos, e aí escrever alguma coisa para não esquecer. E depois eu jogo isso para um projeto específico. Então, fiz um conjunto de tarefas aqui. É muito comum, quando a gente vai apresentar uma situação dessa para uma equipe, as pessoas falarem, nossa, mas que tanto de sistema que eu tenho que ter, que tanto de aba aberta. Pessoal, normal, é natural isso. Pode soar estranho, mas, pô, eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, posso aqui direcionar, mudei para uma sala, vou aqui cumprir a minha atividade, preciso falar com alguém, venho aqui, converso, volto para a atividade, e aos poucos, quem não tem esse hábito de trabalhar ali, pulando de tela em tela, pode achar estranho, mas é muito natural, é muito tranquilo. Ok? Vamos voltar ali para a apresentação, e eu vou dar sequência
da onde eu estou, exatamente da gestão da equipe. Bom, falando um pouquinho do ambiente de trabalho, a estruturação dessa tarefa, olha só uma coisa interessante, que é fundamental para o gestor da controladoria jurídica oferecer suporte, ok? Garantir a execução das atividades e entrar nos relatórios analíticos. Uma manha bem simples para isso, aí eu vou mostrar no Core Jurídico, é vir aqui, separar o nome do meu usuário, como, por exemplo, meu responsável aqui, Felipe. Vou levantar logo no início do dia todas as tarefas que ele tem para cumprimento até hoje. Vamos ver se não tem nada atrasado. Filtro. Bom, do Felipe eu não vou ter nada. Deixa eu buscar aqui de uma pessoa. Vou buscar até uma quantidade de pessoas aqui. Juliana, Felipe, Carla. Filtro. Ele vai mostrar as tarefas que eu tenho abertas aqui para Juliana. Eu já posso, de cara, encaminhar isso para ela. Posso tirar um relatório de tarefas pendentes. E isso eu estou mostrando aqui, mas pode servir para qualquer sistema em que você tenha as tarefas disponibilizadas ali. Ok? Vamos separar, então, as tarefas aqui de toda a equipe que seja com data limite até hoje. Não, de todas em geral que eu tenho tarefas pendentes. Vou ter a lista de tarefas, posso exportar em PDF ou Excel, jogo para a pessoa, mando para a pessoa aqui pelo Slack, e a pessoa vai cumprindo e eu vou acompanhando por aqui. Então eu vou criando essa dinâmica de mandar um relatório, tirar um relatório ali analítico de tarefas em aberto. Logo no início do dia, mando para a pessoa, ó, cumpre aí. Posso, de cara, gerar uma tarefa para ela, clicar aqui em nova tarefa, ok? E abrir um formulário para criar as tarefas. O importante é que tudo que você delegar para uma pessoa, delegue pelo sistema. Delega uma tarefa, acompanhe por tarefas pendentes, e ao fim do dia, vem tarefas cumpridas e vê o que a pessoa fez e o que ficou em aberto da pessoa. E aí eu vou ver aqui as tarefas cumpridas, vamos ver aqui tudo que foi feito hoje. Clico lá e vou ter a lista do que as pessoas cumpriram hoje. Né? Quem foi que cumpriu, a hora de cumprimento, ok? Em cima disso eu posso ver quanto tempo ela gastou naquela tarefa, posso fazer um somatório de todas as tarefas que ela cumpriu e distribuir ao longo do tempo para, inclusive, saber se ela usou o tempo dela de forma produtiva, ok? E posso ficar compartilhando isso com as pessoas e a qualquer momento chamar elas para uma conversa pelo Slack aqui. Então, você vai criando essa dinâmica de acompanhar a agenda da pessoa em tempo real, ok? Deixa eu voltar aqui e ver as tarefas de todos, vou tirar as pessoas aqui, de forma bem simples, ver aqui a data de criação, né, tudo que eu tenho para hoje, e aí eu vou acompanhando aqui, ver as pessoas cumprindo, tirando o relatório de tarefas pendentes, tarefas cumpridas, e encaminhando para eles, através dos ambientes deles de trabalho, ou via comunicador instantâneo. E oferecendo suporte. Pessoal, tá tudo bem? Vocês precisam de ajuda? É importante criar essa dinâmica de o tempo todo estar disponibilizando você como gestor, se disponibilizar para, de repente, ser um apoio para a pessoa que está ali precisando de uma ajuda ou executando um trabalho. Às vezes ela está ali com alguma dificuldade, você chama ela, nossa, eu preciso. Ah, por favor, você como encaminhar tal informação? Eu estou com uma dúvida aqui. Então, essa dinâmica de ir e voltar é interessante. Ok? Finalizando, cabe ali, já estou praticamente no meu último slide aqui, eu vou também falar um pouquinho de uma função que eu acho importante, que muitas vezes não é da controladoria jurídica, mas que que algumas vezes e mesmo assim ela é importante, nem que seja para você entregar para os gestores de mais alto nível do escritório, que são os relatórios qualitativos de análise de desempenho. E aí eu vou dar um exemplo aqui de alguns relatórios que a gente pode extrair do próprio Core, que são os nossos relatórios do painel gerencial, em que você pode medir o desempenho da equipe numa visão global. Como, por exemplo, qual é a quantidade de tarefas cumpridas por coordenador, para começar a medir qual é a equipe mais produtiva, quem são as pessoas que têm a equipe que trabalha melhor. E usar ela como referência, como exemplo, para buscar um aumento da produtividade das outras equipes. Uma visão geral do cumprimento de tarefas em relação à data limite da tarefa. A gente tem aqui, por exemplo, acho que deve estar pequenininho, mas cumprimento na data limite, eu tenho a maior parte do meu cumprimento de tarefas na data limite.
é uma parte relativamente grande de tarefas vencidas e uma parte menor aqui de tarefas cumpridas antes da data limite. E aí você começa a estabelecer metas para as equipes e trabalhar o que a gente chama dos KPIs, né? Olha, pessoal, a gente está aí com algo em torno de 35% das nossas tarefas cumpridas vencidas. A gente precisa reduzir isso para o próximo mês para menos de 20%. Tá? Vocês podem até cumprir, sei lá, no dia depois, porque não deu tempo. Mas tem que ter um limite máximo aí de 20%. E organizar isso por equipe e medir essa produtividade e cobrando deles esse desempenho. Muitas vezes isso aqui fica restrito ao gestor, mas eu entendo também que cabe à controladoria jurídica esse acompanhamento para garantir uma produtividade melhor, para melhorar os números finais. Não é só, de repente, ver se o prazo foi cumprido ou não e oferecer o apoio para o advogado, mas também medir essa produtividade e direcionar isso para o diretor, direcionar isso para as equipes, para que eles acelerem as suas equipes, né, os gestores de equipe, os coordenadores acelerem suas equipes, né? Então, nossa ideia aqui era fazer esse panorama geral, mostrar as ferramentas, os relatórios que você pode extrair, que você pode tirar para acompanhamento e oferecer algumas dessas dicas, tá? Eu vou voltar aqui para a apresentação, faço uma conclusão final, ok? Então, ao fim, eu queria chamar a atenção que o que eu quis trazer foi dicas, sugestões para melhorar o controle das equipes e também sugestões para as equipes em si, para as pessoas da sua equipe. E isso são só, pessoal, algumas referências e alguma forma de trabalho que a gente experiencia com as equipes dos nossos clientes, que a gente traz para a gente também, mas é muito livre. Lógico, cada equipe pode experimentar a sua melhor forma de trabalho. Às vezes aquilo que eu mostrei ali de ferramentas de comunicação não servem para a equipe de vocês, ou vocês estão bem habituados e trabalham bem com o WhatsApp, por exemplo. Pode ser. A sua ferramenta de gestão de tarefas é outra, mas é importante ter uma ferramenta de gestão de tarefas para acompanhar o cumprimento das tarefas. A gestão do tempo é importante também, você ter o timesheet, a contagem do tempo gasto na tarefa, do tempo global gasto também. Tudo isso é muito importante. Eu vou sair da apresentação agora, tá? Eu quero aproveitar e agradecer todo mundo que teve aí esse tempo. A gente teve um bom volume de pessoas cadastradas, pessoas envolvidas e chamando a atenção. Vou voltar agora para a tela do WebJam, né? Webinar Jam. Vou parar a minha apresentação e vou abrir aí, de repente, se a gente estiver vendo algumas coisas. A gente acabou ultrapassando aqui, eu acabei ultrapassando meus 45 minutos, que era o meu objetivo, mas já quero adiantar que vocês vão ter acesso a todo esse vídeo novamente, tá? E aos slides que eu apresentei agora, ok? O pessoal tá me perguntando aqui se o vídeo vai ficar disponível, vai sim. Agradeço ali o Almir, que está com a gente, é um cliente nosso, eu estou em contato direto com ele, a gente sempre se falando. Quero agradecer esse feedback que ele deu agora para a gente no nosso grupo ali no chat. Foi muito bom ver com ele está dizendo que está subutilizado, vamos trabalhar mais. Eu vou aproveitar essa deixa, doutor Almir, para falar que amanhã eu vou pedir para o pessoal entrar em contato, ou eu mesmo vou entrar em contato pessoalmente para já orientar essas dicas, usar aquele elemento de cronômetrozinho ali no timesheet, é uma coisa que você achou interessante, de repente sugerir essas outras ferramentas, tá? E obrigado, pessoal. Eu vou ver se tem alguma pergunta também ali. Ok, o pessoal perguntou ali como trabalhar no WhatsApp, eu vou adicionar quem me pediu ali. E bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta específica de trabalho. Vamos dar mais uns 5 minutinhos de bate-papo. Keite André, obrigado aí pelo retorno. Paulo, muito obrigado. Vamos, Rafael, vamos depois estar sempre acompanhando. A gente vai estar lançando aí de 1 a 2 semanas, a gente vai estar lançando novos webinars, dando dicas, e pelo que eu estou vendo, algumas pessoas que já trabalham com o core jurídico ali, querendo utilizar mais as ferramentas que a gente tem, né, a questão do contador, os relatórios. Então, eu vou ver se eu combino com a minha equipe,
de repente, outra pessoa da equipe fazer a apresentação das nossas ferramentas voltadas para os nossos clientes. Eu acho que a gente pode trabalhar isso no nosso próximo webinar, né? E o que mais eu tenho ali? Bacana. Gente, é isso aí. Eu acho que eu já vou encerrar agora. Se alguém tiver alguma última pergunta, faça agora aí, que depois eu já encerro agora e depois deixo aberto também um canal para contato direto. Eu vou pegar ali os contatos de quem mandou no privado para compartilhar informações com o WhatsApp, tá? Aqui a Evelyn me pergunta, né, se a gente pode utilizar o Core como uma ferramenta de uso particular. Dá para usar também. Ela tem o seu foco principal no fluxo de trabalho, no controle das atividades das equipes. Mas você pode usar para uso pessoal também. Eu vou fazer o seguinte, quem quiser deixar ali, vai deixando seus contatos no privado, que depois eu faço o acesso e faço uma apresentação direcionada e de repente, posso não só ajudar no uso do Core, mas também ajudar no uso das outras plataformas, das outras ferramentas. Tá? Então, basta colocar ali, tem algumas pessoas que já estão mandando esses contatos para mim e pode mandar ali pelo privado. Tá? Fiquem à vontade para isso. O pessoal ali me perguntando se você pode controlar outros compromissos, né? Julgamentos e audiências. Sim, eu falei rapidamente dos prazos, Renata, mas a gente tem, nossa ferramenta é uma ferramenta de gestão e de controle das equipes do escritório como um todo. Aí você perguntou se faz o controle de compromissos jurídicos, faz, de julgamentos, audiências, mas também, por exemplo, da equipe do financeiro, também das equipes de apoio, né, o controle de pagamento de guia, o controle de contato com o cliente. Tudo isso é bem flexível e você pode desenhar isso no sistema. Então, eu estou vendo algumas pessoas mandando seus contatos ali no privado, pode me mandar, que depois eu vou fazer um contato direto. Você, Renata, que chamou a atenção disso, pode me mandar seu contato, que depois eu dou um retorno e faço a apresentação voltada para isso, para todos os compromissos jurídicos, para o controle, né, para o julgamento, para a audiência. Ok? Uma dúvida ali do Andrei. É melhor para analisar a equipe? Tem um sistema que marca o tempo por tarefa ou tarefa por dia? Bom, a minha visão, Andrei, é você fazer a medição dos dois. Tá? Olha só que interessante, vamos dar um exemplo do que eu mostrei ali, que é o controle da tarefa de elaborar peça. O usuário, ele vai abrir a tarefa e o próprio sistema, né, no caso o Core, ele já começa a contar o tempo que ela está com aquela tarefa em aberto. Muitas vezes, ele sai da tarefa, fecha o sistema, corta a contagem e retoma ela quando eu abro a tarefa de novo. Então, às vezes, eu abro a tarefa, faço a leitura rápida, fecho a tarefa, vou elaborar o documento dentro do meu Word, né, ou no caso ali no meu Google Apps, ali, o Docs, volto na tarefa, anexo o documento e cumpro. O cronômetro da tarefa vai marcar 3 minutos, sei lá, às vezes menos do que isso. Mas, na verdade, a pessoa trabalhou muito mais. Então, você tem que ter uma referência ali no cumprimento da tarefa, que pode ser alguns minutos, mas você sabe que a pessoa elaborou um documento e levou muito mais tempo. Aquilo te dá uma referência, mas você tem também que ter a contagem global. Ou a pessoa lançar no seu timesheet o tempo que ela gastou. Tem essa opção também, tanto no Core quanto com alguma ferramenta de timesheet. Então é importante você ter essa referência para saber, beleza, ele gastou alguns minutos aqui nessa tarefa, e aí eu consigo medir, olha, ela nem entrou nas tarefas, ou às vezes ela entrou, já deu um cumprimento imediato, falou, peraí, será que ela nem leu, se ela usou, deu um cumprimento em 10 segundos? Eu tenho que questionar isso para a pessoa não tá fazendo uma leitura adequada da tarefa. Mas também eu tenho que ter uma visão geral, porque muitas vezes ela cumpriu a tarefa por horas elaborando um documento complexo, entrou na tarefa ali e gastou 1 minuto só anexando o documento, fazendo uma leitura geral e dando cumprimento. Então é importante fazer a medição dos dois. Ok? Deixa eu ver alguma outra pergunta. Pessoal, estou anotando tudo aqui. Legal, o pessoal me perguntando aqui, passando os contatos. Pessoal, todo mundo que está mandando contato, a gente vai dar o retorno, tá? Eu vou encerrar agora. Agradeço todos esses comentários, a participação de todo mundo. E fiquem atentos, todo mundo que trabalhou junto com a gente hoje aqui vai receber um contato nosso depois, indicando novos webinars, tá? E de repente podendo também conhecer um pouco mais das nossas ferramentas e compartilhar informações com a gente, tá? Bom, eu aproveito para encerrar,
Pessoal, obrigado. E vocês precisando, não deixem de entrar em contato. E também, se quiser, uma coisa bem legal seria lançar para a gente sugestões para o próximo webinar. Tá? Vamos lançar sugestões e a gente voltar a manter um contato sempre ativo. Ok? Eu agradeço de aproveitar para gravar tudo isso que está sendo dito aqui no nosso chat, para não perder nada. E assim que a gente encerrar, a gente manda um agradecimento e manda os links de acesso para o webinar novamente e para os slides. Ok? Aproveitar aqui, lançar aqui. Aí eu volto para o meu notepad, né? Webinar, controladoria jurídica. E lança as informações que eu preciso aqui. E daqui a pouco, seguindo a mesma ideia, volto aqui para o meu contador de tempo aqui e me dou a encerrar assim que eu terminar isso aqui, tá? Gente, obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo retorno aí em todos esses chats, obrigado pelo tempo desprendido e vamos continuar juntos aí nos próximos webinars e ao longo dos dias de trabalho. Gente, fiquem a salvo, todo mundo, né? Aquele conceito, fique em casa e se for sair, saia com toda a segurança possível, ok? Tchau, boa noite, gente. Até mais.